Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Cante ao Senhor com muito louvor. Bom dia, irmãos. Que Deus esteja contigo agora. Que a paz dele reine em nossas vidas. Vamos iniciar nosso culto agora com alegria. Eu trago à mente as palavras que encontramos em Salmos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Que Deus nos una, que Deus nos faça um, mesmo separados, cada um em sua casa, que possamos, através do seu Espírito, sermos um só. Vamos viver agora esse culto, vamos adorar, vamos louvar, vamos ouvir a palavra, vamos adorar a Deus juntos, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Quando ouvi a tua voz,
tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida. O tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para um milagre. O tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Quando ouvi a tua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para um milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Irmãos, vamos ser agora a oferta da nossa congregação. Eu gostaria de orar com vocês. Se ofertamos é porque temos condições de ofertar na medida do que podemos. Mas eu gostaria de orar para que Deus abençoasse a minha vida, para que Deus abençoasse a sua vida financeira, para ser bem claro. Eu gostaria que Deus nos ajudasse nesse momento de dificuldade que todos estão passando, para abrir portas, para abrir novos horizontes, para nos dar perspectiva de que Ele está cuidando de tudo. Vamos buscar compreender o desejo de Deus para as nossas vidas e vamos ter certeza que Ele vai acrescentar tudo o que precisamos. Que a gente possa basear nossa vida na vontade de Cristo. Que a gente possa basear nossa vida na certeza e na confiança de que Ele age. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa, Senhor, a vida de todos nós, de todos esses irmãos que fazem a Tua comunidade, a comunidade de Cristo. Nos ajuda, Pai, cada um a ter esperança, a ter perspectiva, a ter caminhos, Senhor, de encontrar sustento nesse momento difícil, onde tantas pessoas estão ficando desempregadas. Então ajuda, Pai, cada um. Abre portas, move o interior de cada um para que busque, para que se mova, para que encontre novos horizontes, ou fortaleça o que já tem. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, porque temos incertezas. E Tu, Senhor, és absoluto. Tu és a certeza. Então nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda e nos orienta a viver. Amém. Bom dia, meus irmãos. Saúde a amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para esse nosso momento da ceia, abramos as nossas Bíblias em João, capítulo 10, versículos dos 14 a 18. João 10, 14 a 18. Leiamos. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco.
também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu dou de mim mesmo. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. E este mandamento recebi de meu Pai. Então, irmãos, nosso Senhor Jesus, como Filho de Deus, tem todo o poder. Ele tinha inclusive o poder de escolha. E escolheu nos resgatar. Escolheu dar a sua vida em sacrifício. Escolheu morrer em nosso lugar, para que nunca mais precisássemos de sacrifícios vãos. Agradeçamos por essa dádiva infinita. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por ter enviado o Teu Filho Jesus. Jesus, obrigado por ter se feito sacrifício em nosso lugar, por ter tomado sobre si todos os nossos pecados. Por isso eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Uma boa semana. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo seus planos compreender, mas preciso confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir.
Olá, igreja. Muito feliz estou de poder aqui deixar um abraço, dizer a vocês que nós amamos vocês, eu e Maíra, e poder deixar um salmo, compartilhar com os irmãos. Salmo 42, verso 11, diz assim: Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Que nesses momentos difíceis que estamos passando, seja na saúde, na economia, no governo, o seu coração, a sua esperança venha estar voltada no Senhor, pois é dele que virá a solução, pois não devemos esperar em tecnologia, ciência, governo. Embora Deus os use, embora Deus capacite, a solução virá sempre do Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. E até aqui você chegou, enfrentando dificuldades, lutas, e aqui está, firme e forte, ouvindo a palavra. Certamente Deus continuará trazendo a vitória. Claro que é um momento, algo que nunca passamos outrora, mas aqui estamos, firmes e fortes. Que os irmãos possam estar com o coração voltado para o Senhor. E em breve espero estar aí em Natal, podendo dar um abraço de verdade em cada um. E se for para comentar desses momentos que passamos aqui, de quarentena, que venha com bons testemunhos, que venhamos fortalecidos, que sejamos fortalecidos, que você neste momento que aí está, possa estar curtindo a família, curtindo os filhos, no sentido de ter tempo com eles, pois a quarentena nos trouxe isso, estarmos mais próximos dos nossos cônjuges, filhos e pais. Quantas vezes pedimos para Deus preparar momentos como esse e não conseguimos por conta dos afazeres, dos compromissos da vida. E aqui estamos nós, né? Presos dentro de casa, mas livres para adorar, livres para orar, livres para poder louvar ao Senhor, ler a Tua palavra. Que esse salmo venha trazer consolo para o seu coração, que você venha esperar nele e continuar firme e forte, pois o Senhor grandes coisas tem feito por nós, trazendo sustento, trazendo paz e alegria. O meu desejo, o meu pedido a Deus para a sua vida, para você que está ouvindo, é que você tenha paz no coração acima de tudo, o amor de Cristo e o amor uns para com os outros, que é o que nos move, que é o que nos faz regozijar de alegria, mesmo distante, podendo mandar uma mensagem através da palavra do Senhor, à luz da palavra, de consolo, para que fiquem firmes e fortes. Amém, igreja? E saudade imensa de vocês. Esteja orando por nós também, e nós estejamos orando por vocês. Grande abraço, amamos muito vocês. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Bom dia, meus amados. Que a graça e paz do nosso Senhor esteja com você. Mais um domingo, nós temos mais uma oportunidade de estar na presença de Deus juntos, em espírito. Eu peço que você abra sua Bíblia em João capítulo 11. O Evangelho de João, no capítulo 11, tá bom? Deixe sua Bíblia aí aberta em João capítulo 11. Dor, sofrimento e dificuldades fazem parte da nossa vida. E por que é que em determinados momentos nós temos a sensação, a impressão que Deus ele não está se importando? E essa impressão que temos não é só uma impressão do homem pós-moderno, de parte desse homem, mas é uma impressão de toda a raça humana. O salmista, no Salmo 69, versículo 16 e 17, ele diz, orando a Deus, responde-me, Senhor, não esconde do teu servo a tua face. Responde, pois eu estou em perigo. O salmista estava se sentindo tão sofrendo, passando por um momento tão difícil e tendo a percepção como se Deus estivesse distante, que ele repete as palavras, que ele chama Deus para perto dele. Muitos de nós temos um questionamento em comum. Por que que Deus fica em silêncio em determinados momentos de nossa vida? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, o silêncio de Deus. E para encontrarmos algumas respostas para esse questionamento que é comum em cada um de nós, eu convido você a nós podermos olhar um pouco para o que João fala aqui em João capítulo 11. João capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 46, João narra o milagre que Jesus realiza na vida de Lázaro, na vida da família de Lázaro. Como o texto é longo, do versículo 1 ao 46, eu vou narrar um pouco os fatos que aqui ocorreram. Lázaro, que era amigo de Jesus e dos apóstolos, a quem Jesus amava, ele adoece. Eles moravam em Betânia. Jesus estava distante de um dia de viagem. E aí, as irmãs Marta e Maria mandam avisar a Jesus que o seu amigo estava doente. O recado foi o seguinte, Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. E aí Jesus ainda fica onde ele estava mais 2 dias. E de viagem até onde elas moravam era mais um dia. É por isso que o texto fala 4 dias depois. E Jesus vai ao encontro de Marta e Maria, até a casa delas, e antes de Jesus chegar na casa, Maria vai ao encontro de Jesus. E ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus diz, aquele versículo muito conhecido, que é o versículo 25 de João 11, se crê em mim, ainda que morra, viverá. Maria vai para casa, avisa Marta, Marta também vai ao encontro de Jesus, ela fala a mesma coisa, Jesus fala o mesmo, e aí Jesus vai até o lugar onde Lázaro tinha sido sepultado. Quando chegou lá, Lázaro foi sepultado, digamos, numa gruta, numa caverna, e na frente dessa gruta, dessa caverna, existia uma pedra. E Jesus, quando chega lá, no local que Lázaro foi sepultado, ele diz, retire a pedra. Retiram a pedra, Jesus manda Lázaro sair, depois manda tirar as faixas que estavam envolto nele e o milagre ali acontecia. E diz que muitos dos judeus que estavam ali creram em Jesus. Outros não, foram avisar aos fariseus do que tinha acontecido. O que nós podemos aprender com esse milagre de Jesus realizado na vida de Lázaro, que pode nos ajudar a entender por que em alguns momentos nós temos a impressão que Deus fica em silêncio diante do nosso sofrimento? Em primeiro lugar, Deus deseja desenvolver a nossa fé. Mesmo diante da dor e do sofrimento, nós precisamos continuar a acreditar, continuar a confiar no nosso Deus. Quando eu dou uma olhada no contexto aqui desse milagre de Jesus em João 11, eu tenho a impressão
de que os judeus que estavam na casa de Marta e Maria, que tinham ido lá para consolá-las, para ficar um tempo com elas, eles achavam que morreu, acabou. A morte, no sentido físico, acabaria. E pela resposta que Marta dá a Jesus, eu diria que ela também pensava do mesmo jeito. Tem o dito popular que fala: o jogo só termina quando o juiz apita o final. Nesse caso aqui, olhando para essa visão deles, nós podemos dizer que o jogo havia acabado, porque Lázaro havia morrido. Mas aqui, Deus, por meio de Cristo, mostrou que ele tem poder até diante da morte, porque Deus é o Deus do impossível. Irmãos, nós podemos aprender muitas e muitas lições com Deus diante dos nossos sofrimentos. Muitas lições. O salmista, no Salmo 119, versículo 71, ele diz assim: como foi bom, Senhor, passar por todas essas aflições, porque eu pude entender os teus desígnios. Há como aprender lições em nossa vida diante dos nossos sofrimentos. Mas jamais vamos aprender alguma lição diante dos nossos sofrimentos, assim como o salmista diz no Salmo 119, se desenvolvermos apenas um relacionamento superficial com Deus, se desenvolvermos um relacionamento de ativismo religioso com Deus. Jó foi o homem que teve experiência com Deus. Foi um homem que se relacionou com Deus. Mas quando nós olhamos para o livro de Jó, nós podemos ver que antes dele enfrentar aquele sofrimento, antes dele viver aquela experiência tão profunda com Deus, ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Relacionamento íntimo, experiência com Deus é que vai fazer com que nós possamos desenvolver a nossa fé, é que vai fazer com que nós possamos ter uma fé viva, uma fé presente, uma fé que faz a diferença, uma fé que acredita, como nós vimos aqui que essas mulheres, que as pessoas que estavam ali depois do milagre de Jesus, eles acreditaram em Jesus. Sabe, meu irmão, você está vivendo um momento de dificuldade, eu também estou, o mundo todo está. Mas não pense, Deus não está vendo, Deus não liga para mim, Deus não está vendo o meu sofrimento. Não, pense, sabe o quê? Como eu posso desenvolver a minha fé? Como eu posso estar mais perto de Deus? Enquanto cristãos, nós precisamos crer em Cristo para que possamos ter uma fé viva e eficaz. Uma fé no Cristo que ressuscita, uma fé no Cristo que faz a diferença. Estamos vivendo um momento muito difícil, mas mesmo que durante esse momento nós sejamos levados por essa pandemia, o texto nos apresenta uma promessa de Jesus. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Nós temos que crer em Jesus. Nós precisamos ter uma fé que acredita em Jesus mesmo diante da morte, que acredita que Jesus pode nos ressuscitar. Então creia, meu irmão, creia. E a tua fé vai te fazer entender, porque muitas vezes Deus fica em silêncio na tua vida. A segunda lição que podemos aprender nesse texto, que nos ajuda a compreender porque às vezes Deus fica em silêncio diante das nossas dificuldades, é que Ele quer que possamos ver, entender e perceber o quanto Ele é compassivo. Os versículos 33 e 35, Jesus ele demonstra uma grande empatia pelas irmãs de Lázaro. Quando Jesus olha o sofrimento daquelas mulheres, quando Jesus olha a perca que elas tinham sofrido, Jesus tem empatia por elas. Jesus se compadece delas. É tão claro isso que o texto diz que Jesus chorou. O choro de Jesus é uma demonstração do quanto Jesus se importava com o sofrimento daquelas mulheres, do quanto Jesus estava dizendo para elas: eu sei que tu ama teu irmão, eu também amo. E esse choro diz isso para nós. Irmãos, o ministério de Jesus foi um ministério marcado pela compaixão. Jesus entrava nas cidades, Jesus entrava nas aldeias, e aonde Jesus entrava,
Os evangelhos nos mostram isso de forma clara. Ele realizou muitos e muitos milagres. Ele curou cegos, ele curou leprosos, ele curou endemoniados. Por quê? Porque Jesus tinha compaixão das pessoas. Porque Jesus se importava com o sofrimento das pessoas. Jesus se importa comigo e se importa com você. Jesus se importa com o teu sofrimento. Jesus se importa com a tua dor. Aqui nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, João diz que o Verbo se fez carne. O que isso quer dizer? Que o Deus Todo-Poderoso, ele veio e encarnou, se fez como cada um de nós. Por quê? Porque ele se importa com a nossa dor, porque ele se importa com o nosso sofrimento. Não só isso, porque ele sofreu e morreu no nosso lugar. Isaías, se referindo a esse momento na vida de Jesus, no capítulo 53, ele diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus leva a nossa dor, Jesus leva o sofrimento. Por quê? Porque nos ama e se importa comigo e se importa com você, meu amado. Meu amado, quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ver o quanto Deus se importa conosco, o quanto Deus se importou com você, porque ele morreu na cruz por você. Em Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17, nós temos a narrativa da ressurreição do filho da viúva de Naim. O texto diz que Jesus, ele vinha entrando na cidade de Naim e o povo vinha saindo com aquele enterro, carregando o caixão daquele jovem. A mulher era viúva e agora acabara de perder o seu único filho. As esperanças daquela mulher haviam terminado, porque ela era mulher e ela era sustentada ou pelo marido ou pelo filho, e o marido morre. Jesus olha aquilo, vai até a mulher e diz, não chores. E aí Jesus manda parar o enterro e ele diz para aquele jovem, levanta-se. E ele devolve o filho para sua mãe, devolve a esperança. Tem um autor que escreveu essa narrativa de uma forma maravilhosa e eu gostaria de ler para você. Olha o que o autor diz. Jesus olha a situação de sofrimento e presta atenção na mãe viúva desesperada que acaba de perder o seu único filho. Vê sua angústia. O Senhor da vida não é insensível, indiferente à dor humana. Não passa de lado, não se afasta. Esta mãe viúva encontrava-se num grande sofrimento, pois além de perder o seu esposo, perdera também o seu único filho, que constituía a sua única herança, a sua única esperança. Logo, estaria acabada toda a esperança de vida. A dor inconsolável da perca e o seu lamento profundo chega até o coração misericordioso de Jesus. Jesus não só fala, mas Jesus também age. Jesus chega para a mulher e diz, não chores. E Jesus diz para o jovem, levanta-te. A compaixão de Jesus fez ele falar e agir. Jesus se importa conosco e com o nosso sofrimento. O mesmo apóstolo João aqui, escrevendo Apocalipse, no capítulo 21, falando para nós de uma revelação que recebeu do próprio Jesus, ele diz que um dia nós vamos ser levados para um lugar. E nesse lugar, Jesus vai enxugar de nós toda lágrima. Vai existir um dia que Jesus vai nos levar para um lugar onde não vai mais existir dor, morte, sofrimento e choro. Creia nisso, irmão. Jesus se importa com você. Jesus tem compaixão por você. Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com o seu sofrimento. Creia nisso. A terceira lição que nós podemos extrair desse texto, que pode nos ajudar a compreender por que Deus, em alguns momentos, fica em silêncio, é que Deus quer que nós possamos crer no seu poder. O texto aqui diz que Lázaro havia morrido há 4 dias, que o seu corpo já cheirava mal, estava em estado de decomposição. E diz que na frente do túmulo, na entrada do túmulo, havia uma pedra.
E pelo que o texto fala, era uma pedra grande, que não era fácil de ser removida. Talvez olhando para todos esses fatores, nós e as pessoas que estavam ali tinham a impressão, não tem mais nada o que fazer. Tudo acabou. Não pode ser feito nada, nada. Mas Jesus, ele mostra que tem poder. Deus quer que nós possamos crer no seu poder. Sabe, irmãos, eu penso que em determinados momentos da nossa vida, Deus permite que um determinado sofrimento chegue a um extremo para que nós possamos crer e perceber o poder dele. Jesus chega de frente ao túmulo e ele diz, retire a pedra. Aí o que é que Marta fala? Senhor, o meu irmão já morreu há 4 dias, já cheira mal. O que Marta estava querendo dizer nas entrelinhas? Senhor, não adianta. Não existe mais nada que se pode fazer. Acabou. Muitas vezes eu sou como Marta. E eu creio que muitas vezes você é como Marta. Diante de uma situação, diante de uma dificuldade, o que nós pensamos? Não tem jeito. Essa dor não vai passar. Esse sofrimento nunca vai acabar. Mas não é verdade. Não é verdade. O que precisamos é crer na força do poder de Deus. Porque, irmãos, quando Deus age, quando Deus intervém, quando Deus chega com a força do seu poder, nada e nem ninguém pode impedir o poder de Deus agindo. Não existe situação que não possa ser resolvida. Não existe doença que não possa ser curada. Não existe ser humano que não possa ser transformado. E não existe ninguém que Jesus não pode devolver a vida. A família de Lázaro aqui provou da força e do poder de Deus na vida deles. Irmão, nós estamos passando por um momento muito difícil, um momento muito conturbado e complicado. Não só nós, mas o mundo de uma forma geral. E o que vamos fazer diante disso? Nos desesperar? Ficar deprimidos, depressivos, perder a esperança? Não. O que temos que fazer, em primeiro lugar, nos aproximar de Deus. Segundo lugar, esperar pelo tempo de Deus. E em terceiro lugar, crer no poder de Deus. Sabe, irmãos, diante do silêncio de Deus na nossa vida, ainda é possível ouvir e sentir o rugido do leão da tribo de Judá, dizendo para nós, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, não morrerá eternamente. Sabe, meu irmão, nós podemos ser levados por essa pandemia, mas ninguém pode nos tirar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa crença num Deus que tem poder diante da própria morte. Por isso a minha palavra de hoje é creia, creia no poder de Deus, creia que Deus se importa com o seu sofrimento, com a sua dor, com a sua dificuldade. Desenvolva uma fé de relacionamento, uma fé de intimidade, uma fé que te leve a crer nesse Deus que tem poder para ressuscitar os mortos. Amém? Vamos orar? Deus, nosso Pai, nosso Senhor, aquele que tem poder diante da morte, aquele que tem poder para fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer momento, na vida de qualquer pessoa. Senhor, nos dá uma fé que acredita nisso, nos dá uma fé que podemos ouvir, que se crermos no Senhor, o Senhor pode nos ressuscitar e o Senhor vai. O Senhor tem poder para fazer qualquer coisa na nossa vida. Ó igreja que se chama pelo nome de Jesus, ó comunidade de Cristo, creia no poder de Deus, creia na força desse poder. Acredite que Deus se compadece da sua dor, do seu sofrimento, do seu lamento. Desenvolva uma fé, ó igreja, que acredita nesse poder de Deus, no poder que pode ressuscitar aquele que está preso na morte. Que seja assim, Senhor. Ó Espírito Santo que habita em mim, ó Espírito Santo que habita em cada um dos filhos de Deus. Faz isso na vida, Senhor. Uma crença que vai além, uma crença de intimidade,
uma crença de experiência com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana, meu irmão. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana crendo no Deus que pode tudo. Amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço tua voz me chamando para viver uma história de poder. Remove minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, ressuscita-me.